Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Vamos lá com as principais informações para hoje. Ontem, terça-feira, foi um dia muito agitado em Brasília e nós concentramos praticamente nossas pautas ali em Brasília para a gente discutir. Bom, com o Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. A gente vai começar com o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. Vamos dar o seu destaque. Fala Eudes, fala Divaldo, amigos da TV Brasileira, Prudente News. A gente dá o destaque aqui rapidinho. O ensino superior retoma as aulas esse mês, tanto nas universidades e faculdades federais como nas privadas. Uma boa notícia, né? Em média, o Brasil vacina e vacina muito. No mundo já somos mais de 4 bilhões de vacinados. Mesmo assim, são apenas 30% com uma dose e um pouco mais de 15% com as duas doses. Enquanto isso, a supremacia, as grandes nações estão partindo para a revacinação, enquanto poderiam estar doando vacinas para muita gente que não foi vacinada. Então, para quem fala em genocídio e gosta de usar esse termo, não caberia, será? Para mim não cabe, mas para esses podem caber. Outra grande notícia também, não é uma grande notícia, é lamentável a notícia, mas a gente tem que registrar. Grécia, Califórnia estão se acabando em fogo. E você não vê, meu amigo Eudes, nenhum artista, nenhum lacrador, ninguém falando que a culpa é de ninguém. Tá todo mundo culpando a mudança climática. Entende a diferença, não? E os parabéns especial para os técnicos de raio-x da Secretaria de Saúde de Presidente Prudente. Fizeram aí um trabalho bem feito, foram mais de 2.000 atendimentos e conseguiram zerar a demanda, onde tinha gente na fila já há quase um ano esperando fazer uma radiografia. Então a gente tem muita gente boa dentro do nosso funcionalismo público e parabéns para eles, que realmente foi um grande trabalho, e estendo a Secretaria de Saúde também para o secretário e toda a sua equipe. Toca o programa Eudes Figueiredo. Ok, vamos lá então agora para o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, seja bem-vindo, vamos lá. Dia agitado ontem, como é que você viu o dia na política e o seu destaque? Olá a todos, muito bom dia, vamos que vamos, seguindo aí para construir um país melhor, né? Ontem nós tivemos bastante festa em Brasília, vamos assim dizer, o que encheu a nossa pauta aqui, e tem coisa bastante interessante, viu, Eudes? Mas eu gostaria de fazer um destaque local aqui de Presidente Prudente, que a Prefeitura Municipal está preparando o Fest Vacina, 24 horas de vacinação, para que a gente acabe de vacinar a turma aí, os adultos, e consiga contribuir para acabar logo com essa pandemia e voltar a termos situação normal de geração de emprego e renda, para que a gente tenha comida na mesa também. Quem perdeu a vacinação, vamos participar da Vacina Fest, vamos botar essa imunização no braço, para que a gente faça essa retomada o mais breve possível. Muito bem, olha, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem manter a decisão do ministro Joel Ilan Parciornik, que restabeleceu condenações em júri popular de policiais militares no caso do massacre do Carandiru. Em uma decisão individual tomada em junho, o ministro havia restabelecido a validade de decisões tomadas em 5 tribunais do júri realizadas em São Paulo, que condenaram os policiais militares pelo massacre ocorrido em 1992 e que deixou 111 mortos em um complexo penitenciário na zona norte da capital paulista. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. O massacre, assim chamado, do Carandiru, ele é vendido pela imprensa, principalmente, só por um lado, só pelo lado dos presos, daquelas pessoas que faleceram, dos 111 que faleceram. Nós não conhecemos a história dos 111, nem conhecemos, nem foi investigada qual foram as atitudes desses 111. Eu tenho certeza que muitos deles morreram de forma sem proporcionar causa para que fossem mortos. Mas aqui nunca se discutiu a condição a qual os policiais foram submetidos lá dentro. Muito se fala sobre agulhas voadoras com HIV, muito se fala sobre armas também que os presos tinham,
E a vida dos policiais naquela operação não importava? Importava só no combate, né, preservar a vida dos que estavam presos. Eu não vou fazer, né, um tipo de julgamento aqui de que se estava preso porque merecia ou não merecia, porque isso, no meu entendimento, não vem ao caso. Mas o olhar de que o policial com a arma é um massacrador, no meu entendimento, é errado. A condição a qual eles estavam submetidos naquele momento, seja de tensão emocional, para a qual eles devem sim estar preparados, mas principalmente que eram alvejados por agulhas, por outros tipos de armas, inclusive se fala em arma de fogo lá dentro, pouca gente considera isso. Aí vem uma condenação como essas que aconteceram, sem individualizar as atitudes. Quem disse que fulano é obrigado a saber o que o ciclano fez enquanto eles estavam na mesma operação? Às vezes não estavam no mesmo lugar, não estavam com a visão para o mesmo olhar, principalmente considerando que em combate as coisas acontecem em milésimos de segundo. Então, no meu entendimento, é uma decisão errada da justiça manter esse tipo de condenação. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, o massacre do Carandiru, de volta à pauta, vamos lá com Adolfo Padilha. Adolfo, lembrando que 34 dos detentos teriam sido mortos pelos próprios colegas, né? Veja bem, né? Se passa tanto tempo dessa história de Carandiru, a gente ouve tanta história, né? A gente vê tantas versões, a gente vê tanto de um lado como do outro. Mas de qualquer forma, no meu ponto de vista, uma decisão individualizada de um juiz onde determinou que não seria cabível a pena para os condenados, é um pouco demais, né? E agora, o julgamento que foi realizado foi maioria total a favor da condenação. Eu acho que a justiça tem que ser respeitada. Mesmo que a gente registre aqui que não tem ninguém preso. Desde quando isso começou, não tem ninguém preso. Tem um deles preso, mas é por outros crimes. E é a justiça do Brasil que precisa melhorar muito, né? Ser mais rápida, mais eficiente, porque a gente se perde até no tempo, nas histórias, nas versões. Tanta coisa muda, né? Tantos procedimentos mudam, hábitos mudam. E a gente se perde com o tempo que se passou, com essa justiça lenta e cara que o Brasil tem. Repito, uma justiça lenta e muito cara. Talvez fosse uma empresa privada, né? Será que demoraria tanto assim para ser julgado, para dar o resultado que toda a sociedade quer? Dessa matéria é isso que eu tiro hoje. Ok, muito bem. Vamos lá para o nosso segundo assunto de hoje. Esse assunto aqui estava em todos os jornais, em todos os portais de notícias, que foi o desfile, chamado Desfile Militar na Esplanada em Brasília. Após o desfile, na Esplanada, Pacheco diz que nada nem ninguém vai intimidar o Congresso. Para você entender essa chamada, que está no G1, no caderno político do Sistema Globo, né, de informação, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou, então, durante uma sessão na casa, durante a noite, que nada nem ninguém vai intimidar as prerrogativas dos parlamentares. Pacheco deu a declaração horas após tanques militares desfilarem na esplanada dos ministérios para as Forças Armadas, para que elas entregassem ao presidente Jair Bolsonaro um convite para um evento militar. O desfile ocorreu no dia em que a Câmara estava analisando uma proposta que estabelece o voto impresso no Brasil, e por isso foi visto pelos parlamentares, alguns, como uma tentativa de intimidação. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Vamos ver as piruletas hoje, né? Porque o desfile da Marinha, para alguns aqui saberem, outros aqui ouvirem e outros aqui ver como tem que se informar bem, já existe há 34 anos. É uma ação que já existe há 34 anos. Coincidência ser no mesmo dia? Claro. Não houve pressão nenhuma, não houve fato de pressionar nenhuma. Gente, Bolsonaro fala das Forças Armadas desde o primeiro mandato que ele é deputado. Agora o discursinho é que ele fala das Forças Armadas como se fosse dele. Eu falo do Exército como se fosse meu, como brasileiro, porque eu falo com orgulho.
Marinha, Aeronáutica. Eu falo com orgulho, é meu, porque eu sou brasileiro, sou patriota. Mas, na boca do presidente, vira um problema sério para a democracia. Problema sério para a democracia é aquilo que está acontecendo na sua cara e você não está vendo. Problema sério para a democracia é que alguns membros do STF andam fazendo, rompendo os procedimentos legais que são ensinados nas universidades para praticar ativismo político por interesses de grupos políticos. Isso é um perigo para a democracia. O resto é mimimi da torcida. O resto é dor de cotovelo da torcida. O resto não passa de resto. Então acorda pra vida. Você que fica aí na internet seguindo o berrante virtual. Ontem só houve uma infeliz coincidência. Pronto, é o mínimo. Uma infeliz coincidência. E não cabia ao presidente negar ou dizer que não. Não cabia a ele. Gente, golpe na democracia não é no Planalto que está acontecendo. E quem está prestando atenção já percebeu isso. Essa é a dica. Ok, Adolfo, vamos lá. Divaldo Ceresini, você acha que era uma forma de intimidação que foi usado esses tanques da Marinha, enfim, para intimidar o pessoal do Congresso, mostrar a força do presidente? Passação de pano à parte, né, Eudes? No meu entendimento, sim. No entendimento, essa seria uma demonstração, uma tentativa de demonstração de força do governo, assim como esses rolezinhos de moto, né, que a gente tem visto pelo Brasil, também são tentativas como essa, de demonstração de força, de apoio popular. No meu entendimento, mais um grave erro. E sempre lembrando que tudo isso custa muito dinheiro para o nosso bolso. Não havia necessidade alguma desse desfile militar lá na Esplanada dos Ministérios, para aqueles que dizem que não tinha nada a ver, que já estava programado, mais um berrante virtual isso, mais um não sei o que lá aquilo. Isso daí existe desde 88, nunca aconteceu isso. Mas o presidente é militar, então, gente, gastou-se uma baita de uma grana para colocar tanque para passear na Esplanada dos Ministérios, inclusive estragando asfalto daquela região. Assim como se gasta muita grana para o presidente viajar, fazer campanha política com motocicletas por aí. E depois, quando se cobra saber quanto que foi gasto com essas firulas que o presidente tem feito, ele, que lá na campanha tanto defendia transparência, impõe sigilo nos gastos. Impõe sigilo sobre tudo, né? E quem criticava os governos petistas, o governo Lula, por impor sigilo sobre esse tipo de gasto também, agora bate palma. Tem alguma coisa muito errada mesmo com o Brasil. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas nessa primeira parte do programa. Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com muito mais para você aqui na Prudente News 1070 e na TV Brasileira, que está todo mundo ligado. Voltamos já. Ok, já estamos de volta aqui na Prudente News e também na TV Brasileira e nas redes sociais. Esse é o nosso Entre Linhas. Estamos no segundo bloco e vamos lá para mais duas notícias. Colocamos aqui na pauta e vamos falar de política, né? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou no Supremo Tribunal Federal contra o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que tenta arquivar as investigações do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo foi apurado pela imprensa, Aras avalia que não há ilegalidade nos relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e compartilhados com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Os relatórios do COAF foram a base da investigação. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, vamos falar de rachadinha de novo. Vamos lá com Adolfo Padilha. Adolfo, ainda continuam pegando no pé aí das rachadinhas, né? Esse caso da rachadinha, eu só digo o seguinte, duas coisas. Primeira, e aí, vamos dizer o que agora do Augusto Aras? Porque muita gente gosta de fazer torcida, né? Que
ele protege o presidente, que ele não cumpre com aquilo que ele tem que cumprir pelo cargo que tem. E agora, vamos dizer o quê? Qual é a cambalhota, piruleta, duplo mortal que eles vão dizer? E sobre as rachadinhas, eu quero dizer o seguinte: tudo isso sobre a rachadinha do Flávio Bolsonaro é porque é o filho do presidente. É defender algo errado? Não, não defendo. Acho que se fez, é imoral, é ilegal. Mas 99% fazem. Ou 99% fizeram. Eu ainda acho que fazem. A questão aqui é o seguinte: lá no Rio de Janeiro, tem deputados do PSOL com 45 milhões de desvio, tem deputado do PT com 30 e poucos milhões de desvio, do PSDB com 30 e poucos milhões de desvio. Onde é que está essa turma? Porque não tem essa aceleração e essa motivação da imprensa de também pegar essa turma. Flávio Bolsonaro, 2 milhões, 2 milhões e meio. Afirmo, errado. Se fez, está errado. Se fez, tem que pagar. Mas alerto você que está aqui ouvindo e assistindo na TV brasileira. E o resto? Por que só o Flávio? Porque já não pega todo mundo. Justiça não tem que ser igual para todas? Ela não é cega? Mas aqui no Brasil, infelizmente, em alguns lugares ela não é cega. Em alguns lugares ela é dominada. Em alguns lugares ela tem interesse. Em alguns lugares ela serve o ativismo político. Em alguns lugares ela serve a partidos políticos, né? Mas a população entende isso, a grande maioria entende. Quem não entende, dá piruleta. Dá piruleta aí hoje, vai. Ok, vamos lá agora com o Divaldo Cerezini. Divaldo, as rachadinhas, me parece, quem esteve perto da política, conhece um pouco, que é o seu caso, que é o meu, do Adolfo Padilha, viu de perto, as rachadinhas parece ser algo meio institucionalizado na política, apesar de ser muito feio e ser contra a regra mesmo, né? Mas você acha, nesse caso aí, você acha que vai sobrar alguma coisa para o Flávio Bolsonaro? Olha, Eudes, realmente, depois de tanta passação de pano, o pano acabou, né? Então, eu não vou conseguir passar pano nessa situação. Realmente, a gente tem. O que me parece também é que isso daí é bastante institucionalizado. Inclusive, nós tivemos denúncia a respeito de uma situação semelhante a essa aqui em Presidente Prudente, cerca de 2 anos atrás. E, no meu entendimento, não é porque tem muita gente fazendo alguma coisa errada que essa coisa errada se torna certa. O errado sempre vai ser errado, independente de quem o faça também. Mesmo que a gente goste de alguém, se essa pessoa está fazendo coisa errada, a gente tem que dizer para essa pessoa que ela está errada, porque senão ela vai continuar fazendo bobagem, né, e nunca vai consertar suas condutas. Esse caso da rachadinha, aqueles que vão lá, no caso na hora de defender remédio sem eficácia, que ficam dizendo, porque evidência, porque não sei o quê, né? Nesse caso tem todas as evidências, mas aqui tem que passar pano, na verdade, afinal é o meu político de estimação. Então, no meu entendimento, eu fiquei, inclusive, muito surpreso com essa posição do Augusto Aras, ele que tem feito uma atuação bastante incisiva para contribuir que a Lava Jato, por exemplo, acabe e dificultar, e é alvo de muitas críticas por dificultar a punição por corrupção. Nesse caso aqui, deixou o processo seguir, né? Um processo que está se arrastando, porque é contra político poderoso, que usa de todas as artimanhas que na época de campanha ele criticava que os outros utilizavam, agora utiliza para segurar esse processo, para ele não ir adiante e prescrever. Enquanto isso, a gente continua vendo lojas de chocolate e mansões serem compradas, mansões milionárias serem compradas, por quem declara ganhar R$30 mil por mês. Muito bem, pessoal, nós vamos agora para a nossa última notícia. Eu esperei até bem tarde da noite para trazer essa notícia aqui. Olha, a Câmara dos Deputados decidiu ontem rejeitar e arquivar a proposta de emenda à Constituição que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. Esse enunciado que eu li está no caderno de política do site G1. E como a gente já disse várias vezes, não é uma proposta de voto impresso, mas sim um comprovante de votação ali que vai ficar para depender de uma possível recontagem de votos, né? O resultado representa, então, uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que, sem apresentar provas e sim indícios,
vinha falando em fraude no sistema de votação por meio de urna eletrônica e fazendo também acusações a ministros do Supremo Tribunal Federal e do do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que cuida da parte das eleições. Vamos lá, Divaldo Ceresini, me diz o seguinte, essa foi uma derrota apenas do presidente da República, uma derrota da democracia? Como é que você vê isso? Eu entendo que foi uma derrota do povo brasileiro, não necessariamente do presidente da República. Isso porque, como eu tenho dito já há bastante tempo, no meu entendimento, o presidente não quer, de fato, implantar a impressão do voto. Se ele quisesse fazer isso, não teria deixado Ciro Nogueira nem Valdemar da Costa Neto na articulação das políticas do governo, como o faz. No caso do Valdemar da Costa Neto, por conta das condenações dele judiciais, ele não pode exercer cargo público. Então, quem está lá é a Flávia Arruda, esposa do ex-governador e ex-senador cassado e preso José Roberto Arruda. Então, essas pessoas declaradamente contrárias à impressão do voto, seguramente não fariam uma articulação que viabilizasse a aprovação desse projeto. E um outro detalhe muito importante, que passou despercebido por muita gente, o presidente tem um filho deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que no momento dessa votação aí, no momento, em vez de estar fazendo a articulação, convencendo outros deputados a serem favoráveis à proposta, ele estava viajando lá para os Estados Unidos, falando bobagem com Donald Trump e outra turma de lá sobre assuntos os quais não interessam ao povo brasileiro, tampouco deveriam estar lá representados por um deputado federal, em meio a uma votação tão relevante quanto essa para o povo brasileiro. Então, esse outro conjunto de tantas coisas que nós já dissemos aqui me fazem entender que foi só um mote de campanha política. O presidente não queria, de fato, que isso fosse aprovado. Infelizmente, porque se quisesse, teria tirado esses 79 votos aí. Especialmente, se não tinha esses votos ontem, colocando essa turma para segurar a votação até que tivesse os votos necessários. Mas não coordenou a bancada para conseguir voto, não trabalhou para isso, e mais do que isso, o filho que deveria estar trabalhando pesadamente nisso, estava lá, passeando nos Estados Unidos, às nossas custas. Muito bem, vamos lá para encerrar esse assunto no dia de hoje, né? Eu acho que esse assunto deve perdurar em muito tempo até as próximas eleições, né? As pessoas devem falar nessa questão da votação, visto todo o barulho que foi feito. Mas vamos lá com Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, como é que você vê essa derrota aí do governo brasileiro, no caso de Jair Bolsonaro e também o povo brasileiro, como disse Divaldo Ceresini? O grande problema da manchete aqui é que ela é totalmente equivocada. A derrota não foi do Bolsonaro. A derrota não foi do presidente. O presidente, como tal, um agente político, ele tem as bandeiras dele. Acredita ele que as bandeiras dele é da maioria que votou nele. Então a derrota foi de 57 milhões de brasileiros. A derrota foi da Câmara, que mais uma vez demonstrou que não está lá para cuidar dos interesses da sociedade. A derrota foi da democracia, que eles não permitiram que ela seja mais transparente e amadurecida. Essa foi a grande derrota, não foi do presidente Bolsonaro. As pessoas querem personalizar a campanha para justificar ser contra o voto auditável. São as piruletas que dão por aqui. Mas não é por aí, não é isso que a gente queria. A gente quer o voto auditável porque se faz necessário. Eu já disse aqui e repito, só 3 países não auditam o voto eletrônico. O Brasil é um deles. Isso está certo? Está certo? Isso é correto? Outra coisa que eu preciso dizer aqui, quantas e quantas eleições a gente não vê pessoas denunciando erros na urna eletrônica? Isso não começou agora. Tem gente que fala assim, 18 anos foi candidato lá, sei lá, 25 anos, só agora reclama. Não, muita gente já reclama. Eu mesmo sempre questionei a urna eletrônica da forma que ela é colocada, da forma que ela é feita. Apuração de votos sem ninguém ver, 3 ou 4. O bom dessa discussão, se tem uma coisa boa que a gente pode tirar dessa discussão, e ninguém aqui pode se fingir de cego, são os vários e vários depoimentos que apareceram durante a semana, inclusive do cara que criou a urna eletrônica, dizendo que ela precisa ser auditável sim. Esse cara falou numa grande rádio de repercussão do Brasil. Você não assistiu? Não vai assistir, né? Tivemos aí ambientes de tecnologia invadidos, muito mais sofisticados do que o suntuoso
Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil, que custa bilhões e bilhões, que é um dinheiro jogado fora, uma aberração de desperdício financeiro. No mundo inteiro não existe isso, só aqui no Brasil. E você aí com mimimi, porque o presidente quer o voto auditável, então você é contra. Quem perde é você, meu amigo. O presidente não perdeu nada. Pelo contrário, você quer tirar um suco de limão dessa bagaça? Para aqueles que torcem por impeachment? Tá aí, não tem voto suficiente para isso, né? Essa outra versão, a gente é obrigado a colocar aqui, porque tem uns que toda semana acham que ele vai sofrer impeachment. Repito e digo, enquanto ele tiver esse apoio popular que ele tem, ele não sofre impeachment. Agora, não passar o voto impresso, que até 6 meses atrás, Joyce Reutemann, Quinto Kataguiri, MBL completo, próprio Rodrigo Maia, todo mundo era a favor, até o Lula. E você caiu nessa armadilha. Você caiu na armadilhinha deles, olha aí que lindo. Por quê? Porque você não pode ser acusado de ser analfabeto. Você sabe pesquisar, vai na internet. Vê o que eles diziam há 6 meses, há 1 ano atrás. Vê o que eles pregaram. E agora, por uma situação, uma conjuntura política, você, como gado, porque gado é quem faz isso, foi direto pro matadouro. E quem perde é a democracia brasileira. Ok, é isso aí. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado, Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro amanhã, nos mesmos horários, aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Valeu!